Bem-vindos, pessoal, ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini Índice no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br. Nossa homepage tem esse banner aqui, pessoal, principal, tá? Que é o curso de teste gratuito. Então, nesse banner você clica aqui e você se cadastra, porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional, sou trader profissional, administro capital para terceiros também, sou programador, desenvolvedor, quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo, e também entendo muito sobre programação neurolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Bom, pessoal, hoje é dia 3 de setembro de 2014. Então, ontem foi dito pela assessoria e também comprovado que foi dito antes de acontecer o movimento ascendente. E aconteceu um movimento ascendente para o EuroCAD, tá? E um movimento descendente para o dólar canadense contra o franco suíço. Certo? Então, nossa operação vendida foi aqui e finalizou nesse topo. O correto, na realidade não o correto, era favorável, a nossa metodologia indicou para a gente sair nesse ponto. Porém, eu decidi continuar na operação porque existia a probabilidade de iniciar um rally de baixa muito forte. E caso a gente perdesse na proteção de lucro que se encontrava aqui, a entrada operacional foi aqui, fez esse movimento descendente no dólar canadense contra o franco suíço e voltou. Então, esse ponto, tá, que eu vou estar comprovando por e-mail que foi indicado a saída operacional, hoje de manhã inclusive, ou melhor, hoje de manhã não, foi à noite, na madrugada, e quando rompesse esse ponto, era provável que poderia fazer uma correção forte. Então, se o trader ele tem uma estratégia, ele precisa ter uma metodologia, uma tecnologia que permita, ao longo da lucratividade dele, ter um ponto que estatisticamente, e a probabilidade é grande, de fazer uma grande correção, ele tem que sair ali. Então, a regra para você sair de um trade, se você tem uma estratégia e você quer definir uma regra de saída, você tem que estudar, calcular uma técnica de saída onde, se atingir um certo ponto, é provável que tem probabilidade alta de acontecer uma correção forte contra a lucratividade do seu trade, contra a direção do seu trade. E olha, aqui foi o ponto de proteção de lucro. Aconteceu o fractal da morte, inclusive, aqui, só que eu decidi continuar porque rompeu essa linha do fractal Profits. E quando rompe essas linhas do fractal Profits, tem um alvo provável pela nossa técnica, de acordo com este cálculo. E o alvo era muito forte para baixo, era muito grande. Por isso que eu decidi me arriscar a continuar no trade. Se eu perdesse, eu não perderia dinheiro, perderia lucro e deixaria de ter um pequeno lucro. Deixaria de ter um lucro a mais, porque a saída operacional foi exatamente nesse candlestick aqui. Mas eu decidi segurar porque tinha a chance de explodir para baixo ainda. E no caso, atingiu esse ponto estatisticamente, e a probabilidade é muito grande de fazer uma correção forte. E além disso, reverteu a tendência, porque a tendência era de baixa, reverteu acima da média móvel exponencial especial que nós usamos. E agora a tendência é de alta. Eu, inclusive, estou de olho agora no CAD CHF para estar operando comprado. Tá? Foi indicado pelo nosso serviço de assessoria, onde nós indicamos a entrada, stop e saída operacional e a proteção de lucro no desenvolvimento da tendência do trade. Então, é uma assessoria completa via e-mail que nós fazemos. Então, essa aí foi a operação
no CAD CHF. E no euro-dólar foi comprado. Então a gente indicou a compra aqui. O fractal da morte ele se configurou exatamente nesse arame de fundo, de topo, aliás. Só que também aconteceu um rompimento de uma linha do fractal Profis. E quando rompe essas linhas, de acordo com os cálculos, tem uma chance de atingir um alvo provável. Como o alvo aqui era grande, então decidi ficar e fiquei na proteção de lucro nesse ponto de suporte ideal. E estatisticamente, provavelmente, mais uma vez, repetindo a técnica de saída da estratégia. Se batesse aqui, tinha uma chance provável de fazer uma forte correção. Se eu sou um trader e eu tô seguindo uma tendência e tem chance de fazer uma forte correção contra o trade, por que eu vou ficar na operação? Eu vou sair da operação e quando tiver uma outra oportunidade de fazer um movimento a favor de lucratividade, eu entro de novo. Então veja que bateu na proteção de lucro e fez a reversão, além de corrigir, fez a reversão de tendência. Então, antes de acontecer esse movimento, eu estou comprovando para vocês que foi feita essa decisão e foi indicado pela nossa assessoria. Tá? E eu também faço esse tipo de operação no Forex. Não fiz essa operação em particular, mas eu faço esse tipo de operação também, certo? E executo as minhas operações exatamente assim, com o gráfico em movimento. Então, ontem, antes de acontecer esse movimento ascendente, foi dito e comprovado a explosão. Antes de acontecer a explosão foi indicado. E agora a saída operacional também foi indicada. E depois de sair no ponto da saída operacional, fez a reversão de tendência. E a gente botou o lucro no bolso e saímos ileso desse movimento movimento antagônico contra o nosso trade, que tiraria nosso lucro. Então isso é mais uma prova de que o método funciona. E além disso, tô aqui dando a recomendação para quem quer desenvolver estratégia que para definir uma saída operacional você tem que calcular um ponto que estatisticamente e que tem uma probabilidade alta de ir contra o seu trade. É isso que você tem que calcular para sair do trade, porque muitos traders iniciantes e até experientes têm dificuldade em decidir aonde sair da operação. Então vamos aqui no e-mail, tá? Temos aqui no enviados. Então hoje, ou melhor, aqui ó, às 17h01 foi indicado uma proteção de lucro para o Euro, CAD e o CHF. Vamos carregar. Então tá aqui o e-mail. EuroCAD CHF. Então tá aqui, a proteção de lucro foi indicada aqui. Essa foi a primeira proteção de lucro. E aqui no EuroCAD. Então tá aqui a primeira proteção de lucro. Já tinha mostrado o EuroCAD. O CAD CHF tá aqui, a proteção de lucro inicial. Foi aqui. Então aquele movimento descendente não aconteceu ainda. Depois, então tá aqui, foi indicado oportunidade Forex, Swing Trade, o EuroCAD, proteção de lucro e novo alvo gigante. Para ser mais rápido também, aqui ó, lucro, EuroCAD e CHF. Então ó, antes de acontecer aquela reversão, 9 horas da manhã, tá? Então tá aqui o EuroCAD, operação zerada, né? Foi indicado para zerar a operação. Então veja que no gráfico, antes de fazer a reversão de tendência, já tinha sido indicado por um e-mail anterior para proteger o lucro aqui, tá? E o EuroCAD também operação zerada. Tá lá. Antes de acontecer a reversão de tendência, tinha sido indicado para proteger o lucro aqui. Então tá aqui, pessoal, a proteção de lucro nesse meio foi indicado aqui 00:30, tá? De madrugada. O EuroCAD aqui, por exemplo, eu tinha falado que eu ia dormir e que era para proteger o lucro aqui, ó. Então, antes de fazer aquele movimento descendente que a gente tem aqui no gráfico, olha lá, ó. Na foto aqui comprovado, eu indiquei para sair antes, porque se batesse naquele ponto, era provável que poderia reverter a tendência. Então, antes de acontecer, eu me antecipei, botei o lucro no bolso
E mais uma vez comprovando que o método funciona. Bom, o importante agora para estar ensinando com essa videoaula para vocês é que uma regra que você tem que aplicar em sua estratégia para operar no mercado é: você não pode deixar que uma perda que você tenha seja maior do que os seus ganhos. Isso não pode acontecer. Então, quando você acerta uma operação pela metodologia, acertamos essas duas, foi um lucro pequeno, mas quando a gente perde, é uma quantia muito pequena. Desse ponto até esse, eu estaria perdendo, mas eu ganhei quase 3 vezes o tamanho desse stop, tá? Que foi um lucro pequeno nesse caso. Já foi feito operações muito mais lucrativas, operações bem lucrativas que já fizemos e comprovamos através de nossa assessoria, que o nosso método acertou. E aqui seria o stop e a gente teve todo esse movimento de alta que é 2 vezes praticamente o tamanho do stop. Então foi um lucro pequeno, sim, mas quando a gente perde muito menos do que o tamanho que a gente ganha. Então, o tamanho que a gente ganha tem que ser pelo menos 3 vezes maior. Então, tem pessoas que têm o risco ganho, que é a quantidade que você ganha em relação ao que você perde e define como perda. Tem pessoas no mini índice que definem: eu vou ganhar 150 pontos e quando eu perder eu perco 100 pontos. Isso eu acho um manejo de risco muito arriscado, porque você está ganhando muito pouco. Você está ganhando 1,5 para 1. 1,5 de lucro para 1 de prejuízo. É muito pouco. Então você tem que estar ganhando 3 vezes mais, pelo menos. Mas mesmo assim, tem que ser muito mais do que 3 vezes quando você tiver condições de ganhar. E a nossa metodologia tem essa condição técnica de ganhar muito mais, 5, 7 vezes mais o risco que nós assumimos, graças ao nosso manejo de risco inteligente e nossa metodologia que permite acertar movimentos grandiosos que dão lucros bem maiores do que os prejuízos pré-definidos. Então, essa é a lição de gerenciamento de risco que eu tenho para passar para vocês, porque foi acertada essas duas operações com um lucro pequeno, tá? Mas no dia passado a gente tomou 2 stops, mas essas operações recuperou os stops passados e a gente ficou no 0 a 0 e a gente está essa semana no 0 a 0 até a gente conseguir ter um ganho significativo. Então é assim que você sobrevive no mercado financeiro. Bom, pessoal, vou encerrando o vídeo de hoje e a gente fica por aqui.